Fala pessoal, esse aqui é mais um devocional de batendo um papo sem religiosidade. E eu tava agora aqui pensando o que eu traria, o que a gente conversaria hoje, né? E eu tava estudando sobre um texto, e esse texto é sobre o próprio Jesus. Ele é sobre o próprio Jesus. E Jesus é uma pregação bem interessante e eu queria compartilhar com vocês. Está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu tento analisar o porquê Jesus começou com essa pregação. E eu também tento perceber o que é que as pessoas naquela época entenderam ou perceberam quando Jesus começou a trazer essa pregação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E é interessante que Jesus começa a sua jornada chamando as pessoas para o arrependimento. E analisando esse contexto, se Jesus é de fato o Filho do Deus vivo, e ele começou trazendo uma palavra de arrependimento para que as pessoas se arrependessem, a primeira pergunta é: do que Jesus estava falando, de que tipo de arrependimento? E naquele momento, Jesus pregando para aquelas pessoas, a gente vai viver algo similar hoje. Porque Jesus viveu naquele tempo e os homens não reconheceram ele. Jesus viveu, se fez como um homem, sendo Deus, o que talvez muitos não saibam, mas sendo Deus, Jesus veio como um homem, habitou no meio dos homens, fez milagre no meio dos homens, pregou com excelência, pregou amor e viveu o amor, mas ainda assim, primeiro, não o reconheceram como Deus. Segundo, crucificaram e mataram Jesus Cristo. Eu acho interessante que ninguém morre, ninguém assassina alguém da forma como Jesus foi morto, crucificado. Aí eu te pergunto, por que você acha que as pessoas crucificaram Jesus? Se ele era alguém que só pregava o amor, era alguém que fazia milagres, que ajudava o seu próximo, era alguém que a gente consegue perceber por toda a Bíblia, alguém com caráter incorruptível, né? Nele não havia defeitos. E mesmo assim Jesus foi morto. Não chega a ser irônico? Não chega a ser irônico que um homem ser morto, assassinado, crucificado, da maneira que foi, chicoteado, e as pessoas quererem que ele morra? Não chega a ser um pouco irônico? Não chega a ser um pouco complicado? E ali Jesus morreu. E eu queria refletir com vocês algo. Se Jesus é de fato o Filho do Deus vivo, e ele virá para nos buscar, a pergunta é: você está preparado? Se Jesus é realmente Deus, e naquela época Jesus esteve no meio deles, e eles não o reconheceram, mas vamos trabalhar sobre a hipótese de que ele seja, e de que tudo o que ele pregou é verdade.
É uma hipótese, tá? E que ele nos prometeu que um dia iria voltar para nos buscar. Tudo que você fez até hoje, você está preparado? Se de fato este homem for Deus? Porque hoje se repete o que aconteceu enquanto Jesus habitou com os homens. Vemos diversos milagres e as pessoas não reconhecem Jesus Cristo. Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. O único intermediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Aí você me pergunta, James, por que Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens? Primeiro, porque ele se fez homem. Então só dá para intermediar alguém que viveu entre nós. Mas por que então qualquer pessoa não poderia ter sido? Porque só Jesus pode ser o elo com Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aí você pode me perguntar, mas eu já pequei e não morri. Aconteceu a mesma coisa com Adão e Eva. O Senhor Deus disse para Adão e Eva, se você comer do fruto, certamente morrerás. E Adão e Eva não morreram. Não morreram fisicamente, mas ali eles morreram espiritualmente. O nosso tempo e a nossa jornada aqui é temporária. A Bíblia diz que o espírito está pronto e que quando morremos, o espírito volta para Deus. Agora me diga, Jesus afirma que ele é a verdade, o caminho e a vida. Por que Jesus fala que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus foi homem, Jesus foi incorruptível, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nele não houve pecado. Então, o único que pode perdoar, que foi homem, que morreu, mas nele não teve pecado, é Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo nos deu um favor que nós não merecíamos. Não foi por merecimento meu nem seu. Jesus morreu na cruz e nele não houve pecado. Por isso ele tem o poder de perdoar e por isso ele é o nosso principal condutor a Deus. Mas voltando que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Jesus é a verdade porque nele não há mentira. O próprio Jesus afirma isso. E Jesus nos promete que viveremos uma vida em abundância aqui e depois uma vida eterna porque ele virá para nos buscar. Jesus não foi apenas um homem qualquer, Jesus era Deus, ele era filho de Deus e é filho de Deus. O interessante é que ele viveu entre nós e o próprio povo o matou e crucificou. E é interessante que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho é porque não existe outro caminho se não for por ele. Porque o caminho dele é perfeito. Por que o caminho dele é perfeito? Porque nele não houve pecado. Nele não houve erro. Nele não houve mudança de caráter. Então só ele é o caminho verdadeiro, tanto aqui na terra quanto na eternidade. Ele se fez homem de carne e osso, viveu conosco. E por final a vida. Fora de Cristo não é vida, não há vida. A vida aqui na terra e a vida eterna. E Jesus começa o texto, a sua pregação dizendo, arrependei-vos. Porque através do arrependimento, você pode me perguntar, do que eu preciso me arrepender? O que eu preciso me arrepender? O que foi que eu fiz? A Bíblia diz que todos pecaram e todos são destituídos da glória de Deus. Jesus está dizendo que a única maneira de você ter uma vida plena e vida é você o aceitando. O que é este aceitar a Cristo?
é o arrependimento de tudo aquilo que você cometeu, de todas as transgressões que você cometeu diante de Deus, de todos os seus pecados. É este arrependimento. E através desse arrependimento, uma nova criatura. Quando você se arrepende e você reconhece que Jesus de fato é o caminho, a verdade e a vida, você começa a ter vida em abundância e viver na promessa de que um dia Ele virá para nos buscar. Eu vou propor a segunda, aqui, vou levantar, um debate, uma discussão. Se Jesus diz quem Ele é, e realmente Ele for quem Ele for, digamos que você não tenha o aceitado, que você não tenha se arrependido, que você não tenha aceitado este estilo de vida. Se Jesus voltar hoje, quão arrependido você vai estar? Mas suponhamos então que você viveu o Evangelho de Cristo, que você decidiu realmente viver para Cristo. O que a Bíblia nos fala e nos traz, os ensinamentos de Cristo, nenhum deles, nenhum ensinamento de Cristo vai lhe fazer menor, nada que você seguir a Cristo vai te fazer perecer, nada do que você fizer se você seguir a Cristo vai dar errado, nada do que você fizer se você decidir servir a Cristo vai ser algo mal visto pela sociedade. Porque Jesus sempre pregou amor, Jesus sempre pregou a justiça, Jesus sempre pregou o caráter, o amor ao próximo. Então, digamos que você viva uma vida, conduta do Evangelho, daquilo que Jesus deixou para nós. O que é que você perdeu? Se você decidir viver a vida com Cristo, o que é que você perdeu? A ideia que nós vivemos é que podemos realmente tomar a nossa vida da maneira como a gente fez, da maneira como a gente quer, da maneira como a gente bem entende. Mas Jesus diariamente está nos convidando. Eis que bato a porta. Se você permitir, eu entrarei e cearei contigo. O problema é quando Jesus parar de bater na porta. Porque Ele pode vir ainda, inclusive hoje. Jesus pode voltar ainda hoje. E o que é que você fez? Tudo o que você construiu. A casa que você construiu, o trabalho que você construiu, tudo o que você fez. Amanhã, ou talvez hoje, a minha vida pode ser levada. A gente nunca se sabe o dia da morte. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer. A gente nunca está esperando a morte. E quando você e eu morrer, porque a única coisa que temos certeza é da morte, o que é que você fez nessa terra com tudo que Deus lhe entregou? E se Ele for realmente o Filho de Deus e voltar para te buscar, como você vai estar? Jesus deseja mudar a vida de todos. Mas assim como foi quando Ele esteve conosco, está sendo no dia de hoje. Ele está dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Assim como foi antigamente, está sendo hoje. Deturpam o Evangelho, cospem na cara de Cristo, crucificam Ele. Assim como foi antigamente, hoje está muito mais pior. E a pergunta que eu te digo que eu lhe faço: se Jesus era tão bom, por que o mataram? Se Jesus era um homem de excelente, por que crucificaram Ele daquela forma? Não é? E os homens hoje, eu falo isso, homem e mulher, endureceram seus corações. Andam perdidos, cegos, sedentos por Deus. E Jesus está dizendo: eu estou esperando por você. Jesus está falando: eu estou aguardando por você. Até quando você vai resistir o meu chamado?
Até quando você vai resistir o meu convite? Até quando você vai viver a sua vida baseado e pautado naquilo que você acha que é correto? Porque o próprio Deus está lhe dizendo: eu que te criei, eu que te fiz. E como é que você pode dizer a mim como e o que eu devo fazer? Jesus está lhe dizendo: até quando você vai resistir? Jesus pode voltar inclusive hoje. E a palavra ainda é a mesma daquela que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. E você tem hoje uma oportunidade, que é o bem mais valioso que existe, que é o tempo. Você tem hoje a oportunidade de se arrepender e de viver uma vida baseada nos princípios de Cristo. Ele quer te adotar como filho. Ele te ama. Eu não sei o que você fez ou o que você acha. Ainda há tempo, uma oportunidade para você. Creia nessa palavra. Jesus quer transformar a sua vida, quer transformar a sua casa, quer transformar o seu ser. E mais importante de tudo, Jesus quer estar um dia face a face com você. Mas a oportunidade se chama hoje. Hoje é a oportunidade para você se arrepender e viver uma vida reta diante de Cristo, para que no dia que Ele venha e tudo se cumpra, e um dia tudo irá se cumprir, tudo se cumpra, nós estejamos face a face com Ele. E você pode fazer isso hoje, onde você está, dentro do seu quarto, na sua casa, diante de Cristo. A Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto, ore o seu Pai em secreto, que em secreto Ele te ouve e publicamente Ele irá se revelar. Hoje você tem uma oportunidade, não endureça o seu coração. Jesus quer alcançar a sua casa, quer alcançar a sua vida, quer transformar o seu cenário. Mas com a força do seu braço não vai ser possível. Não vai ser possível. Jesus quer transformar o seu ser. Tem coisas que só o próprio Deus pode fazer. Não endureçam seus corações. E não crucifique. Não escarneça como aquele povo fez enquanto esteve com Cristo. Hoje é a sua conduta e a sua atitude que vai demonstrar o que é que você vai fazer diante dele. E hoje você tem uma oportunidade. Espero que vocês tenham gostado desse devocional. Muito importante, eu quase que me emociono. Peço que você deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o seu like. E se você tem gostado dos vídeos, que Deus abençoe você e Jesus quer alcançar a sua vida. Amém.